Glória a Deus. Olá pessoal, venho desejar a vocês a paz do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu venho nesse vídeo trazer uma mensagem para todo ouvinte que se encontra em Mateus 26, do verso 17, onde o texto nos lembra a menção em que Jesus ele vai celebrar a ceia com os seus discípulos. E a ceia faz nos lembrarmos nos tempos amargos em que o povo de Israel passou 400 anos escravizados nas mãos dos egípcios. E hoje eu venho trazer essa mensagem ao coração de cada um de vocês. A Bíblia vai nos dizer assim, no capítulo 26, do verso 17, que diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: O que queres que façamos? Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, há um certo homem, e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegaram à tarde. Assentou-se à mesa com os 12, e comendo ele, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem que o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o sabes. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei-lhe todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis do fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado hinos, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: Todos vós esta noite vós vos escandalizar em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, as ovelhas do rebanho se dispersarão. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado é o santo nome de Jesus. Essa passagem, Jesus faz nos lembrar o tempo que ele fez os milagres, fez as curas, aonde muitos creram no seu poder e creram que ele era o Messias esperado pelo povo, mas muitos o rejeitaram. Aqui Jesus vai celebrar a ceia com os seus discípulos porque o momento dele está próximo, aonde a Bíblia vai dizer que onde eles celebraram a ceia, Jesus, ao celebrar, faz eles lembrarem do tempo de Moisés, da partida do povo de Israel do Egito, aonde eles saíram com grandes riquezas para ser feito o tabernáculo do Senhor. Mas aqui Jesus ele vai ser traído por um dos seus discípulos, aonde que, terminando a ceia, ele sai para o Monte das Oliveiras para orar, aonde Jesus
ele se encontra em oração no Monte das Oliveiras, pedindo para que o Pai pudesse passar o cálice, que seria um momento difícil, doloroso, aonde Cristo, mesmo sendo Deus 100% e 100% homem, ele era limitado, assim como cada um de nós que estamos na presença de Deus e dependemos somente do Senhor. Mas Jesus, ele vai dizer que não fosse feita a vontade dele, mas que fosse somente feita a vontade do Senhor. Às vezes queremos fazer as coisas com a força do nosso braço, queremos tirar da mão do Senhor aquilo que entregamos nas mãos dele e queremos resolver com a força dos nossos braços, aí quebramos a cara e depois nos arrependemos, ajoelhamos e entregamos nas mãos do Senhor novamente. Só que a Bíblia diz que o coração do homem ele é enganoso. A gente diz que entrega nas mãos do Senhor, mas novamente a gente tira querendo resolver. Mas Jesus era o Filho de Deus, prometido desde a fundação do mundo. Agora ele vai estar numa situação onde ele se fez carne para sofrer por cada um de nós, por causa dos nossos pecados. Nós mesmos, sem merecer, Jesus veio para se entregar voluntariamente. E aqui, Jesus, ele nos lembra o importante mandamento de celebrarmos a ceia, para lembrarmos do seu sacrifício, qual foi o propósito que Jesus veio para celebrar a ceia com seus discípulos. Assim, quando nós estamos na igreja e celebramos a ceia do Senhor, ali o Senhor Jesus, ele se manifesta pessoalmente. O pão e o vinho ali já não representa mais somente um pão e o vinho. Quando é consagrado, quando é apresentado a Deus, ali realmente se transforma na carne de Cristo, no sangue de Cristo, para que nós venhamos ter vida, porque Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então temos que participar do corpo e do sangue de Jesus, para que a vida se estabeleça em nós. Glória a Jesus. Louvado é o teu santo nome. Só que Jesus, ele dá uma ordem aos seus discípulos para ir até um homem para dizer que necessitaria da casa dele para celebrar a ceia com os seus discípulos. Essa casa, para celebrar, a Bíblia não relata muito a afeição do homem, como era esse homem, mas o importante é que quando Jesus fala, todos nós temos que obedecer. Quando estamos sujeitos às ordens do Senhor, quando o Senhor fala, ele se responsabiliza. Então já estava tudo preparado para a ceia do Senhor, onde nós não vemos impedimento nenhum daquele homem dizer: não, eu não vou ceder a minha casa para ninguém. Pelo contrário, esse Senhor entregou a casa dele sem impedimento nenhum. E agora, Jesus, com pão asmo, sem fermento, ele vai partir o pão com os seus discípulos, com um momento unânime, aonde Jesus estava perto de ser entregue nas mãos dos pecadores, aonde ele seria levado aos magistrados, aonde que muitos se levantariam contra ele com falsos testemunhos para condená-lo à morte. Porque naquele tempo que os fariseus da época, os sacerdotes da época, já não estavam mais se importando com as coisas do Senhor, mas somente se importando com as coisas que eles necessitavam, que era o poder. Eles não queriam perder os seus cargos. Mas Jesus, ele chega de uma forma poderosa para proclamar salvação à vida de cada um de nós. Se hoje temos o privilégio de estar numa igreja, de ter a Escritura nas mãos para lermos, tudo é para a glória de Deus.
não é benefício de nenhum de nós, porque Jesus ele já pagou o preço. Hoje não precisa sacrifício, não precisa rituais, não precisa de nada, somente o arrependimento sincero e se voltar diante de Deus. Glória a Jesus. E voltando no texto, louvado é o santo nome do Senhor. Glória a Jesus. Ao anunciar o traidor, Jesus, ele responde e disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como cerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. Glória a Jesus. E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. Aqui Jesus não precisa apontar o erro de ninguém, porque o Senhor conhece o nosso coração. Independente da situação que nos encontramos, o Senhor já nos conhece antes da fundação do mundo. O Senhor conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, porque Ele é soberano. Glória a Jesus. Então Jesus já sabia que no meio deles, um ia trair Ele. Mas era necessário para que os planos de Deus não fossem frustrados. O diabo tentou de quanto foi forma, tentando Jesus no deserto, quando o Espírito do Senhor o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. A ferramenta que Jesus usou foi somente a palavra de Deus. Então a ferramenta do cristão tem que ser a palavra do Senhor. É a obediência, é seguir os mandamentos do Senhor, independente da circunstância que passamos. Glória a Jesus. Louvado é o santo nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. O ensinamento que eu aprendo com essa palavra é que Jesus, Ele não só se entregou, mas Ele deixou nessa terra um legado que Ele passará eternamente, porque Ele disse que tudo passará, mas as palavras dele não passará. E as palavras do Senhor hoje que nos encontram são a Escritura Sagrada, onde Ele nos deixou para proclamar o reino de Deus aos perdidos, aquele que necessita de um perdão, aquele que necessita de uma cura. Hoje não vemos tantas curas, porque sendo que Jesus disse que faríamos obras maiores. Se faremos obras maiores, e por que não está acontecendo? É porque a incredulidade tomou conta do coração do homem. Porque Jesus não operou milagres em sua cidade por causa da incredulidade daquele povo. Porque Jesus disse que o profeta não é bem recebido na sua pátria. Mas Jesus não julgava as pessoas. Jesus simplesmente dizia que todos precisariam se arrepender diante de Deus para poder ser perdoado, para que possam ter uma vida com o Senhor Jesus. Em João 3 vai dizer que Nicodemos chega ao Senhor para fazer algumas perguntas e Jesus disse para ele que era necessário nascer de novo, da água e do Espírito, que é o batismo, porque Jesus, ele praticou o primeiro, antes de operar milagres. Era necessário ele ser batizado por João, para começar a obra de Deus, o ministério de Jesus. E assim que ele foi batizado, foi submergido na água, quando ele levantou, o Espírito do Senhor o repousou sobre ele,
e os céus abertos, e ouve-se uma grande voz, aonde o Senhor diz: esse é meu filho amado, em quem muito me compraz. Assim é cada um de nós. Quando nos batizamos, Deus se apodera de nós. Agora não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Em Gálatas 2:20 diz que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora levo na carne, não levo mais, mas porque a minha vida agora já não pertence a mim, pertence a Cristo Jesus. E Jesus, celebrando a ceia, ele vai louvar um hino ao Senhor, um cântico, mesmo sabendo que ia passar por dor e sofrimento, mas mesmo assim ele não olhou para as circunstâncias, mas ele olhou para o propósito de redenção, para a salvação do mundo, porque Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, e sim para salvá-lo. E a Santa Ceia nos faz lembrarmos do sacrifício de Jesus, onde domingo agora que passou foi Páscoa. Eu assisti muitos vídeos no YouTube, mas não vi muitas pregações falando sobre a Páscoa. Mas era o momento de ser mais pregado, era sobre a Páscoa, do propósito que Jesus veio nessa terra, sobre a remissão dos pecados e proclamar o ano aceitável do Senhor. E hoje temos vida, e vida com abundância, mesmo faltando algo na nossa casa, às vezes é uma porta de emprego fechada, a porta de enfermidade, mas Jesus ele veio proclamar tanto para os doentes, tanto para os pecadores, tanto para adúlteros. Jesus veio para todos. E Jesus é aquele que dá oportunidade a você e a mim de se voltar para Ele e se render, se entregar a vida para Ele. Se cada um de nós que passamos por dificuldade, por aflições, devemos nos voltar a Deus, porque Deus é o único que pode resolver os nossos problemas. Aqueles problemas impossíveis que a gente tenta resolver da nossa maneira e não conseguimos, só nos frustramos. Deus é quem pode resolver, porque Ele tem palavras de vida eterna. Ele tem palavra de salvação, Ele tem palavra de cura, e tem palavra que liberta, transforma. Essas são as palavras de Jesus, aonde palavras humanas não pode chegar, a palavra de Deus ela chega, porque o Senhor diz que a palavra dele jamais voltará vazia para ele. Glória a Jesus. E Jesus no Getsemane orando ao Senhor, quando ele tinha chamado Pedro, Tiago e João para o Getsemane, Jesus ele vai orar, e quando ele está orando, ele pede para que o Pai afastasse o cálice dele, mas que fosse feita somente a vontade do Senhor. E ele voltando pega os discípulos dormindo, e Jesus vai dizer: vocês não pôde vigiar por 1 hora? Então o que eu aprendo com essa lição é que Jesus já estava há muito tempo orando. Jesus estava mais de hora naquele lugar orando ao Senhor. E ele volta para orar novamente, e quando termina, volta a encontrar os discípulos de novo, dormindo novamente. E o texto diz que ele vai dizer que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que é o espírito está pronto e a carne é fraca? Não é às vezes que pecamos e damos a desculpa que a carne é fraca, não. Jesus ali ele está ensinando o quê? Que a gente deixa as nossas vontades predominar, e isso se torna uma fraqueza, aonde devia os discípulos também estar orando ao Senhor, buscando a presença de Deus, mas eles deixaram a sua carne prevalecer,
o teu desânimo prevalecer. Mas Jesus disse que o espírito está pronto. Porque a nossa carne, ela tem a tendência a se desviar para o mal, cair, sempre se desviar para o pecado, porque em nossas entranhas já está contaminado desde o Éden. Louvado o santo nome de Jesus. Glória a Jesus. E disse no verso 45: Então chegou junto do seu discípulo e disse: Dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviado pelos principais sacerdotes, pelos anciões do povo. Ainda temos pessoas dessa forma, que querem fazer do seu jeito, querem fazer da maneira que ele quer. Hoje, vivemos em um tempo que a igreja do Senhor, ela é a igreja. O templo que hoje vamos simbolizando a igreja, a palavra do Senhor diz que Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Hoje, temos líderes religiosos dentro da igreja, aonde que eles querem fazer do jeito dele, mas não do jeito que quer. Hoje temos líderes na igreja que ele supostamente diz que a igreja é dele, mas a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Líderes não têm a autoridade vem de Deus. Ele não pode ter uma autoridade sobre os fiéis da igreja, não. Quem tem que ter essa autoridade é Jesus Cristo. E Jesus, mesmo com toda a autoridade, mesmo se submetendo a tempos difíceis, Jesus ele sempre tinha uma palavra de conforto, uma palavra onde muitos não tinham para dar, mas Jesus tinha tudo aquilo que o Pai Celestial tinha para oferecer. Jesus tinha, e como tem até hoje, que a palavra do Senhor está conosco nesta terra. Glória a Jesus. Jesus é o nosso Redentor. Jesus é o que salva, liberta. A palavra do Senhor diz que fora do Senhor não há salvação. Só há um intermediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Louvado é o santo nome de Deus. Essa era a mensagem que eu queria entregar para os irmãos. Que a Páscoa do Senhor, ela venha sempre estar dentro do nosso coração, para lembrarmos o que Jesus fez. Mesmo nós não merecemos, Jesus veio e se entregou para cada um de nós, para o prostituto, para o assassino, para aqueles que guerreavam e matavam pessoas inocentes. Jesus veio para todos, sem exceção de pessoas. Jesus é aquele que conhece a intenção do nosso coração para fazer o que apraz a Ele. Louvado é o santo nome de Deus. E assim eu agradeço essa oportunidade que Deus tem me concedido, irmãos. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Glória a Jesus.